Olá, bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Márcio Gomes. Hoje, Carlos Correia não está aqui porque vamos falar de uma série em que o Carlos não se empolgou muito. Não quis, não viu, ou foi a Copa do Mundo, não sei. Pode ser. Essa voz, como vocês devem se lembrar, é de Maureen Xavier, que hoje participa com a gente para falar da série 1899. Agradeço o convite e também quero só citar que fim da eleição, estamos de volta. A Maureen agora, editora de política também aqui do Correio do Povo, está mais liberada e mais disponível para assistir séries, filmes, maratonar. Né? Maratonar, essa foi uma série, inclusive, bem maratonável, nível Netflix, assim. Exatamente. Então, tudo bem, Maureen? Né? Vamos começar de novo. Né? Tudo certo, graças a Deus. Agora, exatamente, vamos, oxigenar um pouco esses conhecimentos, vamos voltar um pouco para a cultura pop, deixar a política, não de lado, né? Mas um pouquinho mais. Vamos lá. Então, vamos viajar um pouco e vamos falar de 1899, a série da Netflix. Mari, suba a trilha. Vamos lá. Certo. 1899 entrou no catálogo da Netflix na semana... Na sexta-feira passada? Na sexta-feira passada, exatamente. Nós estamos gravando aqui na terça-feira, dia 22 de novembro. A série entrou na sexta-feira passada. Eu até brinquei, achava que era 1889, que ia ser uma viagem no tempo do Marechal Deodoro da Fonseca com os criadores alemães, tentando evitar o 7-1. Mas não, errei por 10 anos, é 1899. Como eu falei, é uma série criada pelos responsáveis... por Dark, né, os alemães Jan Fritz Baran-Bo-Odar. Desculpa, não tem nada de Dakar, é Baran-Bo-Odar. Ou pelo menos teoricamente criada por eles, já que surgiu, né, relatos de uma brasileira que disse que a série teria sido inspirada nos quadrinhos dela, mas a gente vai tocar nesse assunto depois, vamos primeiro falar da série. É uma série que acompanha um bando de imigrantes que sai de um navio da Europa em direção aos Estados Unidos. Então tem um verdadeiro pupurri de vozes e de idiomas dentro desse navio. Que é uma experiência por si só bem interessante. Então tem sotaques, tem japoneses, sotaques não, né, mas idiomas japoneses, portugueses, espanhol, alemão, castelhano, polonês, dinamarquês, sueco. Tem de tudo um pouco ali. E a história é que o navio parte e todos sabem ali que tem um navio que já tinha saído e tinha desaparecido. Né? Então todos saem com essa sombra desse navio que desapareceu, que é o Prometheus. E no meio do trajeto esse navio recebe um sinal, que seria... Todos desconfiam que seja desse Prometheus e o capitão resolve ir em busca desse Prometheus, que desapareceu com mais de 1.000 pessoas a bordo. E a partir daí, as histórias, as estranhezas e as bizarrices e os mistérios começam. E muito além disso eu não vou, para a gente não entrar na parte dos spoilers ainda. Essa é o tópico inicial da arrancada da série. Ponto de largada. E como sempre, a gente vai com as nossas impressões gerais aqui, Maureen Xavier. E aí, gostou, não gostou? O que te pareceu 1899? Pois então, levando em consideração fã de Dark, acho que eu não sei quantas vezes, na verdade, eu vi o Dark, porque tu via a primeira temporada, daí quando começava a segunda tu tinha que rever a primeira, daí quando começava a terceira tu tinha que rever a primeira, a segunda e rever a terceira, e tava cheia ali de seus pedacinhos. Eu acho que essa série traz isso de característica, esses pedacinhos que tu vai colhendo durante a viagem, fazer uma metáfora do navio, e tu vai colhendo, vai tentando montar, vai tentando sempre descobrir o que está acontecendo, mas eu acho que ela
tem algumas coisas, assim, no geral, eu gostei muito da série. Assim, mas também acho que tem 2 séries, né? A gente até comentou aqui nos bastidores antes. Eu acho que tem 2 séries. Tem uma série que é a primeira parte, que ela deixa tu muito mais naquela ansiedade de tentar ter alguma pista. E na segunda parte, que ela entrega, né, bastante. São 8 episódios, mais ou menos o mesmo tempo de cada um deles. Então, de uma maneira geral, eu gostei muito da série. Assim, eu acho que ela promete e ela entrega. Esse fluxo é uma questão também eu acho que tem um pouco da nossa influência, né? Ou talvez até um pouco da nossa receio daqueles que são um pouco mais velhos e lembram do Lost, né? Que a gente ficava naquela eterna busca e aquilo vai angustiando e depois vai na próxima temporada e na próxima. Eu acho que essa temporada ela fecha bem direitinho, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, para o que ela se propõe, que é ser uma série que mistura ficção científica, que mistura terror, que mistura personagens, enigmas, e depois ele vai se apresentando, eu achei que ela se entregou super bem. Então, assim, como é que é? Visão inicial, eu gostei muito da proposta dela e do que ela entregou. Eu gostei também, embora ela tenha alguns elementos do Dark ali, né, que tu consegue identificar, tu sabe que ela veio da mesma fonte. Ali, ela né? bebe da mesma água, né? Ela é diferente e no início eu confesso que eu achei um pouco difícil, assim, porque ela, assim como Lost no começo, ela empilhava mistérios e não te respondia, né? Mas a partir do momento que eu identifiquei que eles vão começar a responder isso na segunda metade da série, quando chega no 3º episódio, tu te dá conta, né, que em algum momento esse novelo vai começar a se desenrolar. Tu meio que relaxa e aproveita a viagem. Assim. Eu acho que muito mais do que responder as perguntas e tentar chegar logo às respostas que a série vai te entregar, e ela te entrega boa parte delas, embora não todas, né? Deixa bem claro isso. É mais essa viagem da descoberta, assim, de tentar entender os personagens, as motivações, por que cada um tá ali, né? O que leva cada um a ter determinadas ações, né? Por que cada um age de tal maneira, e eu acho que a série faz isso muito bem, assim, eu acho que ela desenvolve tudo isso quando desenvolve o mistério, o clima do navio, a questão de época, a dificuldade que eles têm de se comunicar, né, por causa da questão da diversidade de povos, linguística e de povos que tem ali, a questão da classe também, né, a questão do pessoal da primeira classe que fica na parte de cima do navio, a pessoal mais pobrinho ali que fica na parte de baixo do navio, e eles não podem se relacionar. Quase uma referência ao Titanic, assim. E eles não podem se relacionar, então todos esses detalhes e também os pequenos detalhes dos mistérios, assim, desde a abertura da série que tem detalhes, a questão das músicas também, todas as músicas têm uma ligação com o tema do episódio, da parte da cena em que a música entra, depois a gente pode falar um pouco das músicas também, então tem todo esse cuidado com a série que os criadores tiveram, né, e que eu acho isso que se reflete no resultado final, assim. Então, por isso que eu acho que é uma série bem interessante, e ela é montada, e isso a gente tem que ter bem presente quando vai assistir uma série do Netflix, seja Stranger Things, seja o Dark, né, seja essa série 1899 e todas as outras que são entregues de pacotão, né, todos os episódios são largados de uma vez, elas são montadas para essa questão da maratona e para te deixar um cliffhanger no episódio final. E é exatamente isso que acontece. Exatamente. Então, o fluxo dela é exatamente esse, né? Muito bem encaixado. E ela é uma série feita para ser maratonada. Se a gente for levar em consideração ali episódios de 50 minutos, né? Salvo algumas pessoas. Tipo, não vou dizer. Né? Até porque no caso não foi essa. Eu tive essa mesma impressão e a gente comentou sobre isso do primeiro episódio, que vai, assim, meio lento, o segundo que te deixa meio na dúvida, mas se tu chega no terceiro depois, tu precisa saber qual vai ser o desfecho. Eu tinha olhado um pouco antes, até por essa curiosidade, que também aparece outras vezes, dela ter sido lançada, na verdade ela foi lançada na quinta-feira passada, dia 17, entrou às 5 da manhã, e ela já apareceu entre as mais assistidas, e hoje de manhã, quando eu vi pouco antes da gente gravar, ela também continuava. Por quê? Porque ela é exatamente essa série que tu quer chegar no final e muitas vezes essa ansiedade de tu querer saber como é que ela se desfecha, tu não consegue curtir ela tanto. Porque ela tem muitos elementos, assim. Eu achei que ela foi muito bem produzida, muito bem pensada e costurada, porque eu acho que Dark, sim, foi o que,
vamos dizer assim, foi fora da curva. Se a gente for pensar no lote de séries que a Netflix fazia, Dark realmente foi fora da curva. Não teve, pelo que eu me recordo, a primeira temporada, um destaque tão grande de cara. Eu acho que ela demorou um pouquinho para engrenar, e depois que ela entrou, assim, que ela caiu nas graças, como a gente podemos dizer, ela ficou muito mais, nossa, quero, preciso, e tudo mais. E daí, quando tem um desfecho, bate aquela meio deprê quase, tipo assim, acabou. Quando, na verdade, não, né? Ela até pode ser muito mais degustada, por assim dizer. Eu pretendo, por exemplo, rever alguns episódios. Eu acho Dark era mais complexa, né? As diversas linhas temporais, os mesmos diversos personagens e tal. E eu acho que 1899 não. 1899 é uma série em que tu consegue usufruir ela de forma um pouco mais fácil, assim. Tu consegue assistir ela de forma um pouco mais... A própria questão, eu acho, de ela trazer esses elementos de... que é uma construção e uma narrativa bem comum em muitas séries, que é essa de mesclar passado e presente, né? Tu tá ali com uma narrativa num, abre aspas, tempo, flashback, né? presente, e daí tu fica trazendo aquele flashback. Lost, inclusive, foi pioneira. Ela abre cada episódio com flashback, ela tem uma fórmula, né? Ela tem uma fórmula, perfeito. Diferentemente do Dark, até tinha uma fórmula, mas ela te confundia com as linhas temporais. Sim. Né? Tipo, especialmente quando... Eu não assisti ela de uma maratona. Era bem difícil. Tinha que esperar 1 ano, 2 anos pra assistir a segunda temporada, e quando tu voltava, quem é essa pessoa? Por isso... Lá no 5º episódio, tu conseguia... agora eu me lembro. Por isso que tinha que assistir todas as anteriores antes de assistir a temporada nova. Nessa não, né? Nessa não, tu sabe que vai abrir com flashback, daí o cara vai acordar, daí tu vai entrar na dinâmica da série de novo, daí vai ter algum... né? Mas, enfim, tu tem um roteirinho pré-estabelecido. Tem um roteirinho, e também eu queria falar um pouco mais sobre a questão da produção. Tem um episódio extra, vamos dizer assim, bônus, que são cerca de 50 minutos, que é falando muito da produção, né? E da produção porque, como o Márcio comentou, é bem complicado ou complexo, se a gente for pensar, fazer uma série com personagens que são de nacionalidades diferentes, com trajetórias diferentes, e tu conseguir trazer elementos, né? Assim, elementos em que eles se encontram, mas também fugir um pouco daquele de apenas um filme ou apenas uma série. E eles trazem muito desses momentos, né? De velocidade, de cenas que param o tempo de repente, ou de momentos em que tem um fluxo diferente, alguns efeitos especiais que te dão. Por exemplo, eu gostei muito de ter assistido alguns episódios que tu fica com aquele friozinho, assim, daquela coisa de tu tá caminhando dentro do navio e de tu ter medo, que eu acho que é uma proposta também, ou de tu estar descobrindo alguma coisa. Então, eu achei ela muito bem feita. Eu achei, mesmo ela tendo essa fórmula, tem uns cuidados muito bacanas, até com esses próprios efeitos especiais, que eu acho que contribuem para te entrar dentro da história e tu realmente embarcar no navio. É, uma coisa meio imersiva, assim. Isso, exatamente, bom termo. Maureen, eu queria, antes da gente entrar na parte dos spoilers, tá? Eu queria falar um pouco, pra gente tirar esse elefante da sala. Exato. Tá? Falar um pouco da questão das denúncias de... Seria plágio? Seria cópia? Seria... Inspiração. Que foi uma série de tweets da Mary Cagnin, é isso o nome dela? Brasileira. É a brasileira, que publicou em 2016 uma história em quadrinhos e teria divulgado essas histórias em quadrinhos numa feira em Estocolmo, se eu não me engano, né? Isso. E a história em quadrinhos dela, que eu não li, eu queria ter lido de gravar o episódio, mas não consegui ler a tempo, mas vi algumas imagens da história em quadrinhos dela e realmente tem imagens que tem uma semelhança muito grande com várias das cenas da série. Tem a pirâmide, tem uma cena a questão dos olhos, do foco dos olhos. Tem uma cena da Maureen Faulkner, que é do último episódio, que é uma cena muito semelhante. E um spoiler muito grande. Um spoiler muito grande, na verdade. Então, é bem parecido. Eles negaram, né? Eles negaram publicamente. Qualquer tipo de referência ali. Mas, enfim, qual a tua avaliação? Pois então, minha avaliação, né, é xismo total, mas assim, de uma certa maneira, a gente pode, né, até para pensar esse elefante, o tamanho dele, a Netflix, né, tem uma dimensão, tem um respaldo, se a gente for pensar assim, de dar uma visibilidade muito grande para todos os produtos, para o bem ou para o mal. Né? Então, a série entra em cartaz, já tinha toda uma expectativa em torno dela, por
ter sido os criadores do Dark, o Dark ter dado muito certo. Então, tu já tinha, né, muito essa expectativa, gente que tinha assistido e tava falando super bem, enfim, todo aquele lobby pré-lançamento que é totalmente normal. Quinta-feira, entram os episódios, era a expectativa muito grande do primeiro final de semana, porque sempre acontece isso, né, dela ficar no topo, como aconteceu, e no domingo, né, viraliza essas publicações, é uma série de tweets, essa autora diz que ficou, né, chocada no primeiro momento e depois ela começou a buscar semelhanças, pediu para quem estava assistindo a série que buscassem essas semelhanças, tem uma lista que estava circulando com cerca de 20 pontos que tu poderia fazer essa relação de, olha, esses elementos estavam aqui, esses elementos estavam. Os produtores demoraram um certo tempo, ou demorou para chegar neles, a gente também, né, fica um pouco nesse vácuo. Na segunda-feira, eles se manifestaram oficialmente, dizendo que não todo o trabalho foi deles, toda a concepção foi deles, que foi pensado e tudo mais, e até sugeriram que a autora pudesse estar querendo, a brasileira, querendo aproveitar a onda, né, do sucesso internacional e, neste momento, está nesse impasse. Mas se tu vai olhar, e agora que eu terminei de ver a série, porque eu estava também com esse muito receio de ler toda a produção da autora brasileira e, de repente, levar spoiler, como aconteceu, inclusive, com essa cena final que tem, e até ela faz ali uma menção de que era um conto o dela, então tu ter esses elementos numa série maior não dilui a importância, porque ali ela tinha pouco conteúdo, vamos fazer essa comparação. Mas sim, né, leva toda uma polêmica, eu acho que esse episódio não vai terminar apenas nessa manifestação de nós não fizemos plágio, porque os elementos são muito similares, assim, e também, ao mesmo tempo, pensa assim, ninguém vai pensar, ninguém vai notar, né, uma série com uma dimensão desse tamanho. Mas eu acho que essa vai ser uma discussão que ela vai continuar. Acho que, de uma certa maneira, ela abala, pelo menos aqui, né? Não sei lá fora então, qual a exato. que teve, mas né? aqui sim. Aqui no Brasil, sim. Por quê? Né? Porque quando tu vai fazer as pesquisas, vamos pegar o Twitter que ainda existe, né? Ainda está vivo, mas que até foi o Twitter. Agora que a gente está gravando, meio-dia e 16, ele ainda está vivo. Ainda existe. Ele ainda existe, está vivo, mas, por exemplo, assim, foi ali que saiu essa manifestação dela no domingo e foi ali que viralizou. E daí, quando tu ia fazer uma pesquisa no domingo à noite, tu botava o nome da série, a primeira coisa que aparecia na versão brasileira é plágio, né? A segunda, Netflix. Então, quer dizer, ficou muito associado. E depois que tu tem essa pré-referência, tu vai olhar a série, eu não sei o quanto vai tirar de brilho, pelo menos aqui no Brasil, que é um público, vamos dizer, muito grande e muito relevante. A Netflix sabe disso, né? Então, eu acho que esse é um episódio inicial e que deve ter, ainda mais se for, conforme for sendo confirmada todas essas informações, vai ter-se aí alguns desdobramentos. Mas sim, eu acho que acabou, pelo menos aqui no Brasil, dando uma ofuscada na série, sim. Certo. Mas é um elefante bem grande, né? Falar em elefante, é um mastodon no meio do Twitter, Exatamente. Né? Então, vamos agora para os spoilers. Vamos para os detalhes? Os spoilers e os detalhes. Na verdade, eu quero falar de alguns temas da série, né? E para isso, eu acho que a gente precisa tirar a nuvem dos spoilers, né? Tirar o simulacro. Até porque, assim, vamos deixar bem claro, assim, que quem não assistiu, né? É péssimo falar isso, né, Márcio? Mas, assim, quem não assistiu, segura, dá pausa. E depois volta. Porque vai perder. Eu acho que quem está ouvindo esse programa ou assistiu boa parte da série, ou já deve ter assistido a série pela quantidade de tempo que ela está no número 1 ali, né? Então, a primeira coisa que eu queria ver contigo, Maureen, tem alguns temas, eu acho que ali que perpassam a série, assim. Um deles é a questão dos imigrantes, tá? Sim. Que é, inclusive, desculpa te interromper, Márcio, mas inclusive é a argumentação dos autores, né, para justificar essa diferença, vamos dizer, de conceito da série da produção de quadrinhos brasileira, era exatamente que eles queriam discutir isso, né, a questão dos imigrantes e de como eles se relacionam e de como eles circulam. Uma é a questão dos imigrantes e das relações, eu acho que a gente tocou um pouco nisso quando a gente já falou agora. A outra questão, ciência e religião, né? Ciência que eu acho que é uma coisa que passa por boa parte
da série ali, especialmente na questão Tem da um núcleo ali família do bem Craster forte. ali, né? Isso. Outra questão daí, já entrando numa parte forte dos spoilers, e daí aqui, quem não parou ainda, para agora. Para. Que é a questão da simulação, né? Cara, agora tá liberado, né? Que é a questão da simulação. Essa aí merece né? um capítulo essa, porque assim, ó, teve um momento, e a gente, agora, né, agora a gente pode, essa parte a gente pode falar. Eu não tinha assistido ainda os últimos 2, e tinha comentado com o Márcio, que eu pensei, nossa, fiquei tão feliz quando tem uma cena ali que a personagem consegue desfazer um pedaço da simulação que ela estava. E eu pensei, fiquei tão feliz que ela não estava dormindo e é acordada, porque eles falam várias vezes, aquilo né? Acorde. Aquilo é uma coisa bem Truman Show, né? Total! O show de Truman ali, né? Ela batendo na parede, ela arrancando batendo e arrancando. Lembrou assim, muito o show de Truman. Por sinal, quem não viu, pare também, vá assistir esse filme, porque assim, ele marcou a época exatamente por causa dessa coisa de tu brincar da realidade, da simulação. Então eu pensei, naquele momento, assim, eu pensei, beleza, né? É esse o foco. Eu tinha pensado em duas coisas, na verdade. A primeira coisa que eu pensei nem era simulação, era a questão de que era tudo na cabeça dela. Sim, tudo na cabeça dela. Depois eu comecei a pensar que era tudo na cabeça de todo mundo. Né? Ok. Compartilhada. E daí depois entrou a questão da simulação ali, a questão dos aparatos eletrônicos, e daí quando o cara tirou o tablet ali, começou a navegar no tablet, e ali a coisa começou Foi bem engraçado porque tem o personagem Daniel, né, que no Twitter ou nas redes sociais ele virou o cara da TI de 1899, né, porque ele é o primeiro que aparece com um tablet ali cheio de símbolos. Mas então, quando começa a aparecer toda essa parte mais tecnológica e tu vai comparar com o ano, tu vê que as coisas não estão batendo, né, quer dizer, tem alguma coisa ali que onde está vazando água nesse navio. Mas durante boa parte ele se sustenta, né, como uma realidade que tu está tentando descobrir qual é a realidade, qual é a verdade, até pelos elementos que ele te entrega, que a série te entrega. O porém todo, né, quando tu vai achando nessa linha, tu diz assim, tô entendendo tudo. Aparece Platão, uma referência, né, bem previsível. E daí a gente tem aquele elemento que eu me senti viajando no tempo e parando no meio de Matrix, onde você tem uma pílula azul e uma pílula vermelha para saber se você quer descobrir a realidade ou não. No caso, são duas seringas. Né? São duas seringas, preta e branca, e você descobre qual que você quer escolher, e daí você tem Matrix. No caso... Daí sim é um plágio, quase. No caso, são duas seringas que tu injeta nas pessoas, né? A preta faz esquecer e a branca faz lembrar, né? E a questão do Platão que a Maureen falou é aquela da alegoria da caverna, né? Que tu vê as sombras na parede e tu não acha que aquela é a realidade. Acha que aquela é a realidade, não o mundo lá fora. Até tocando nessa questão, tem um filósofo sueco que é o Nick Bostrom, se eu não estou enganado, que ele tem uma teoria em relação à simulação em que na verdade é um trilema que ele formulou assim, e que segundo esse trilema dele, não é um dilema, é um trilema, existe 3 hipóteses assim. Uma hipótese em que a civilização chegou num ponto em que ela se autodestruiu, portanto não desenvolveu uma tecnologia capaz de desenvolver uma simulação. O segundo ponto é que a civilização chegou num ponto em que desenvolveu essa tecnologia capaz de desenvolver uma simulação e resolveu por algum motivo não desenvolver. E um terceiro em que ela chegou nesse ponto de desenvolver uma tecnologia de formular simulações e desenvolveu. E nessa hipótese é muito mais provável que a gente esteja vivendo uma simulação do que não vivendo. Porque se chegar num ponto em que cada um tiver a possibilidade de desenvolver uma simulação no seu telefone celular, por exemplo, e crie milhares ou bilhares de realidades simuladas, é muito mais provável que tu esteja vivendo numa simulação do que tu esteja vivendo um único mundo real. Assim. Ou que apenas o teu mundo seja o mundo real. Né? Então, claro, tem outros pensadores e filósofos que rebatem essa ideia e tal, mas, tipo, essa é um pouco da lógica ali da história do 1899, né? Em que a realidade em que todos eles estão vivendo é uma realidade simulada e que a realidade real, na verdade, é uma realidade em que eles estão em outro lugar 100 anos além, 200 anos além daquele do mundo do qual eles estão vivendo. Pois é, e daí... Dentro da série, que eu digo. Dentro da série, exato. E esse é o gancho para a continuação.
né? Não sei aí quantos eles estão pensando também, nem... Não foi renovada ainda. A ideia é ter uma segunda temporada, mas até onde eu tinha visto não tinha sido renovada ainda. Mas imagino que pelo sucesso que tá tendo, que tá na... Pelo sucesso e pelo gancho, né? Não é uma série relativamente... Se eles renovaram o Sandman, que é uma série muito cara e que imagino não tenha tido tanto sucesso quanto essa, embora também tenha ficado nas mais acessadas, imagino que essa série não seja tão difícil assim de renovar. Até porque, assim, ele deixou um caminho todo, né? E nós que somos, vamos dizer assim, fomos ensinados pela escola Lost, que foi uma grande frustração na época, porque ele deixava um caminho cheio de migalhas de pão e a gente ia que nem desesperado ali, catando todos eles, encheu uma sacola gigantesca e ficou com um monte sem ter o que fazer, né? Eu acho que ela faz isso, trilha um caminho de proposta, te deixa vários elementos, te deixa personagens complexos, né? Porque eu acho que um dos ganhos, e foi uma das coisas, por exemplo, que eu gostei muito em Dark, é que além da história física, da história da ficção científica, de todos os ICs, talvez esse seja o principal ponto, que são as pessoas, que são as narrativas. Se aquelas pessoas não importassem, se a história daquelas pessoas não importasse, a maneira como elas se interlaçam não fizesse sentido, ok, fica assim. A própria personagem central, e eu queria um pouco focar nela, que é a Maura, não é a Maureen, né? Que pena, mas é a Maura. Quase Xará. Quase Xará. Ela é muito interessante. Ela é muito interessante desde o início, né? Porque se a gente for pensar, ela se apresenta com uma narrativa de uma mulher viajando sozinha em 1899. Uma médica. Uma médica, entendeu? 1899. Fica ali um monte de elementos meio que vai. E ela fica nessa busca de saber o que quer, e até o pai dela diz, o teu perfil é uma desbravadora, você não consegue evitar não seguir atrás, e ela vai já deixando pistas ali do que quer, e toda uma relação paterna, mas ela é uma personagem muito complexa. E daí, quando tu olha os personagens no entorno, eles também são. E a maioria deles, se não todos, com o seu passado negro, fugindo do seu passado. O passado sempre volta... sempre. Não sei se é para assombrar, né? Mas é um passado... está sempre presente, assim. Todas as ações são meio que condicionadas com aquele flashback ali, né? E é uma coisa meio Lost, né? O Lost era um pouco isso, sim, assim, né? Exatamente. Não, então, essa que tá. Por isso que quando a gente vai pensar assim, hoje numa produção totalmente inovadora, é um pouco difícil. Dark, por exemplo, conseguiu fazer, se a gente for mérito deles, inclusive, de fazer uma brincadeira... Brincadeira, né? Não foi uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus. De fazer uma história com vários tempos que eles se interlaçam, se encontram e eles conseguiram dar um desfecho, na minha avaliação satisfatório, não para todo mundo, mas na minha avaliação bem satisfatória, porque ele deu início, meio e fim e depois fechou. É uma vitória. Mas assim, se a gente for pensar, tem várias referências de várias coisas ali, entendeu? Tem a referência própria, como eu brinquei aqui, do Titanic, tem a referência de Matrix, e uma referência bem consistente, né, da parte da pessoa acordando, dos tubos, de ver o resto da tripulação. Se tu for lembrar, até Lost, a primeira cena de Lost é o Jack acordando na praia, né? O Jack acordando na praia, né? Com aquele olho aberto, então quer dizer... O Jack acordando na praia com o olho aberto. Referências não faltam, mas assim, também acho que traz elementos inovadores para ser lembrada, né? Acho também que daqui a pouco, com uma segunda temporada, tu pode agregar mais pessoas. Acho, sim, que muita gente viu o primeiro, viu o segundo. Então, numa nave espacial, como é que tu vai agregar gente? Tu vai botar gente aonde, mano? Ué, mas é que tem vários núcleos. Não, peraí. É que, na verdade, só abriu uma delas. Quero saber qual é a galera que tá nas outras. Em 1799. Pode ser, vai dizer que tem... 1699. Então, essa tem alguém na caverna do Platão ali. Pode ser, por que não? E talvez tenha alguém no futuro também. Ainda acho que tem elementos para serem descobertos, mas essa parte dessa realidade e como eles estão presos e o que representa ela ter acordado, acho que é uma coisa que a gente vai querer ver. E eu acho que é também muito similar a acontecer isso com essas séries, que é qual? Tem muita gente que largou. Acho que tem muita gente que desistiu ali no primeiro e no segundo episódio, aquela coisa meio... Carlos Corrêa, por exemplo. E que daqui a pouco pode ser que volte. E que veja,
Então, eu acho que ela tem muito potencial de angariar o pessoal que abandonou no terceiro, no quarto. Ah, porque não me interessou? Ah, porque deixou muitos segredos? Ah, porque não me entregou? Que também eu acho um pouco de exagero, assim, porque ela é uma produção muito boa. Ela tem episódios bonitos, ela tem trilha sonora, que eu fiquei muito feliz com a trilha sonora, assim. Sou péssima para música, não é a minha área, mas, assim, fiquei feliz porque ela fazia sentido, aquelas pegadas no final. Achei os episódios bem redondinhos no que eles se prometem a entregar. Sobre a trilha, a série abre com uma versão diferente de White Rabbit, né, do Jefferson Airplane, e daí depois o primeiro episódio também termina com White Rabbit, que é uma música que fala sobre Alice no País das Maravilhas, né, que casa bem com o primeiro episódio, Total. que é a Maura perdida, e daí depois todos os episódios terminam com uma música clássica, de rock clássico, parece uma FM Sim, de rock clássico dos exatamente. anos 60 e 70, né. O segundo... Isso eu confesso que eu fiquei um pouco, desculpa mais de cortar, mas assim, um pouco naquela pegada dos sucessos das músicas antigas, sabe? Essa nostalgia, recuperar essa nostalgia. Pois é, Stranger Things? Exatamente. Mas isso eu até estava comentando aqui com a Mari, que edita o nosso podcast, assim, eles usam um pouco diferente, assim, em relação ao Stranger Things, porque o Stranger Things, como é que faz? Ele integra a música com a série. E por isso que eu acho que funciona melhor, assim. Tipo, a música, ela faz parte da história. Sim. Tipo, a menina lá, que uma hora me fugiu o nome dela, da Max, ela precisa da música da Kate Bush para vencer o Vecna. O Ed também precisa da música do Metallica lá para espantar os morcegos lá. Ali não, é uma música que ela usa como trilha sonora. Ela até faz sentido em relação ao que o personagem está sentindo naquele momento, mas a música não faz parte da série como Stranger Things conecta com a série. Sim. Então, por isso que eu acho que a música do Stranger Things ela funciona um pouco melhor do que a música pela proposta. Assim, no segundo episódio tem a Child on Time do The Purple, que é o garoto, né? O episódio que é sobre a criança. Daí depois tem o Echo and the Bunnymen, que é o Killing Moon, que é do terceiro episódio. Daí depois é uma banda dos anos 70 um pouco mais obscura, que é o Blue Oyster Cult, que é o Don't Fear the Reaper, que é o do quarto episódio. Daí no quinto episódio que aparece o pai da Mauri, que é o cara que em tese estava arquitetando tudo, daí é o The Wizard, do Black Sabbath, né? No quinto, que é os caras tentando um jeito de sair dali, é uma música do Bob Dylan, só que é a versão do Jimi Hendrix, do All Along the Watchtower. Né? Daí do sétimo episódio é o Cat Stevens, né, com The Wind. E o último termina com eles no espaço voando, que daí é a versão óbvia, o Starman do David Bowie. Então, e aquela ali foi assim, fechou com chave de ouro, até porque o final ele é muito rápido. Vamos, se a gente for pensar assim, né, um episódio de 50 e poucos minutos, estava ali chegando nos 40 e pouco, eu pensei, gente, tá aí. Que é o grande cliffhanger, precisa de mais do cliffhanger. Já sabe que é uma simulação, exatamente. Ali, sabe que o irmão dela, que é o cara que tá arquitetando tudo, qual é a grande virada agora. Exatamente, e ela vem. Eles no espaço flutuando. Isso é que é a parte bacana, porque ela vem. E tem uma coisa, assim, que essas séries, mesmo, muito já se fez sobre simulações, né? Teve uma época que tinha muita produção cinematográfica sobre simulações, viver em mundos ou realidades, ou tipo, o meu avatar e trabalhar e eu estar presa dentro de casa. Eu gosto muito desse filme com o Bruce Willis, inclusive, porque eu acho que ele traz uma alegoria muito interessante para os dias atuais, né? Que o teu clone vai e tu fica ali seguro dentro de casa. Mas voltando para cá onde nós estamos. Eu acho que ela consegue inovar em algumas coisas, sim. Né? Essa parte, eu gosto muito desses roteiros que são construídos, na qual você nunca sabe quem é exatamente o vilão e quem é o mocinho. Né? E essas séries em que tu não tem memória, é um ninho sensacional. Todos eles são meio vilões ali, na verdade. Exato. Então, aí exceção do gurizinho ali, né? Eu acho todo mundo... Por enquanto ainda, né? Tem uma cara de Damien, né? O Damien da profecia, assim. Então, né? Ele veio direto do filme de terror, assim. Que é outra referência, assim, o visual dele para lembrar muito dele. A série é uma série de plágio, na verdade. A gente tá chegando à conclusão, eles são Led Zeppelin das séries, assim. Pode ser. Tem ali as memórias de uma queijo perfeitamente desempenhada. Então, todos os clichês, de uma certa maneira, estão ali para construir esse universo. Márcio, tu passou rapidamente, mas eu acho que é interessante, né, ali em volta daquela família alemã, que tem uma questão da religiosidade muito grande e que eles se questionam sobre tudo que está acontecendo, né? Porque isso também é um assunto, vamos dizer assim,
bem contemporâneo, né, da gente pensar as coisas que acontecem no entorno como um temporal, como uma tempestade, como obras ou sinais divinos, e como isso, e o próprio pai, né, da Maura fala isso, como esses elementos, né, de paixão, de emoção, mas também de fé, de religião, acabam criando névoas, vamos dizer assim, né? Acabam interferindo e esses encontros propiciam isso. Acho que eles passam por isso, né? Tem as figuras dos pais não é Spencer o nome do... Crescent. Isso. O alemão. Exatamente. Cicatriz. E que passam por ali, e que quando aparece a história da família deles, vários elementos se justificam, né? Então, acho que a série traz isso de tocar em várias coisas, tocar em assuntos como esperança, traição, todos esses elementos afetivos, ou todos esses elementos, esses sentimentos, na verdade, eles estão ali. E isso eu achei uma similaridade muito grande com Dark. Porque quando tu vai ver Dark, tirando... Mas aí eles estão copiando deles mesmos, aí pode. Né? Não, exato, né? Mas quando tu vai ver lá Dark, tu tira a parte parte no tempo e tudo mais, esses elementos estão ali. Ciúmes, traição, mentira, amor, o eterno amor, a possibilidade. Então, eu acho que ela vai além da brincadeira do tempo, além dos seus segredos, o que Lost também ensinou. E eu acho que ficou bastante coisa para a próxima temporada ali. Além da questão da gente descobrir exatamente o que é aquela questão do espaço ali, né, obviamente. Sim, que espaço é aquele, né? Eu acho que a história do Capitão foi uma história que não se desenrolou, pelo menos a história do passado dele. Sim. Eu acho que ficou uma ponta bem solta ali, né? Pois é, eu confesso que esse personagem, ele é o capitão, né? Então ele tinha que ter uma relevância bem grande, mas eu acho que no momento ele se perde. Eu acho que... Eles deixam ele ali no vácuo, mas eu não sei se isso não foi de propósito eu também. Acho que talvez seja para desenvolver um pouco melhor na segunda temporada, se tiver, mas não sei. Assim. Porque eu achei muito interessante, então a Maura, ela começa a série sem lembrar de nada. Né? Ela tem uns flashbacks, assim, mas ela não lembra exatamente. E ela tem um relacionamento com esse capitão meio... Assim, parece que vai rolar alguma coisa. Parece que tem química ali. E daí ela se descobre casada, com filho. E inclusive, esse marido também meio enigmático, assim, né? Bem à la Dark, por sinal. Então, eu acho que esse capitão, a história dele fica um pouco aberta ali. Mas mesmo a questão do marido, né? Tem uma hora que eu acho que algum deles fala que a própria história desse marido pode ser uma história inventada por ele também. Então, fica tudo na verdade... Fica meio explicado, mas fica tudo com eu acho que uma gama de possibilidades. Eles te dão uma dose de explicação, né? Para você ficar satisfeito. E eles deixam o resto dos farelos de pão pra gente seguir atrás bem bonitinho. E ficar bolando teorias. Né? E bolando teorias. Até porque é o seguinte, eu vi, né, naquela ânsia de terminar, mas também porque, né, maratona... O Twitter pode estar morrendo, mas o Reddit está aí, né? O Reddit está aí para as pessoas ficarem... Mas a gente fica sempre com aquela sensação de que, pelo menos eu, e gosto de maratonar por causa disso, porque quando tu tá assistindo na sequência... tu pesca as coisas mais rapidamente, né? Porque tu não tem delay, mas tu não digere muita coisa, né? Aquela coisa de quando a gente senta e come rápido. Então, tem várias migalhas que ficaram soltas. Tem livros que ficaram ali perdidos, tem trechos de frases. Os livros têm todos a mesma frase, né? Não, aquele livro, mas tem uma capa de um livro que fica, que eu acho que é a... Não, como é que é o nome do livro? Enfim, vou ter que ver ali, mas quando um subcapitão do navio está entrando numa das escotilhas, para fazer uma referência a Lost, mas uma das caixinhas ali, tem um livro que está na bancada, assim, ele olha, ele tira aquele frame. É que talvez, muita gente não está lembrando, gente, mas assim, na época de Lost, em que os episódios passavam na televisão, eram... ripados para a internet, vamos dizer assim. No torrent, a gente baixava, depois tinha que casar a legenda, aquela coisa toda, e depois só ficava no frame ali, porque tu podia passar e ficar dando
passando ele bem devagarzinho pra gente poder pegar o melhor frame pra pegar o que eles não estavam nos contando. A gente criava toda uma teoria, ficava uma semana falando da teoria, depois recomeçava na semana seguinte um novo episódio que não falava nada sobre aquilo. A gente ficava ali angustiado. Mas, enfim. Mas gostei da série, vale a pena. Acho que tem muitas coisas que vão vir. E que bom que a Netflix fez ou investiu em produções bacanas. A gente já falou sobre isso em outros podcasts, né, Márcio? Outros episódios. Às vezes é um lote de coisa bem meia boca, assim, e daí é bem ruim. Essa é uma produção estrangeira que também reforça a necessidade de investimento, né? Para terminar essa parte do 1899, Mauro, a gente vive numa simulação ou não? Nossa, explicaria muita coisa, né? Muitas situações seriam explicadas se tivesse uma simulação. Se justificaria, né? Inclusive, acho que essa é a eterna. Para mim, essa questão ela é quase que nem quem veio primeiro, o ovo, a galinha, ou a gente sempre correndo atrás do rabo, aquela coisa meio de gato, cachorro, né? Porque, enfim, e se for essa uma realidade, uma simulação dessa realidade... Que esse barco desapareça logo, né? Quantas outras terão? Pois é, né? Esse barco suma logo. Ou que os ETs apareçam de uma vez, só para terminar com a piada. Então tá. Então vamos para as dicas aqui, até porque a Maureen tem umas dicas interessantes para a gente. Não sei se são dicas interessantes. Tem umas dicas interessantes aqui. Mari, suba a trilha e vamos para as dicas agora que chegamos na América depois de zarpar da Europa, finalmente, já que o Kerberos não conseguiu chegar, a gente finalmente chegou ao final da viagem. Exatamente. Maureen, qual as dicas aí que tu tem pra gente? Pois é, gente, essa semana foi, vamos dizer assim, bombástica Não foi bombástica, acho que talvez eu vou usar o termo nostálgica, né? Algumas pessoas, né, que talvez estão mais acostumadas a ouvir, sabe das minhas preferências, assim, aquelas preferências que a gente coloca lá no coraçãozinho e fica cuidando, alimentando ao longo do tempo. Bem, a gente teve nesse domingo uma despedida, né, após 11 anos, várias temporadas, altos e baixos, muito sangue, carne e zumbis. The Walking Dead se despede, né, se despediu, vamos dizer assim... eu acho que ainda foi uma despedida honrosa, para não usar outro termo, né? Acredito que talvez muita gente da cultura pop que acompanhou aquele início bombástico lá no início dos anos 2010, naquela expectativa e todas as inovações que a série trouxe dentro de uma realidade de excessos, né? Quer dizer, os zumbis são aqueles personagens que eles são um ciclo, vira e mexe eles voltam, e daí eles voltam com força, e daí quando eles voltam eles vêm com aquela enxurrada de conteúdo muito similar. E The Walking Dead, que é baseado nos quadrinhos, conseguiu dar uma oxigenada e uma relevância muito interessante, né? Foi um investimento muito bacana, transformou os personagens em referências, né? Rick Kane, né? O nosso eterno policial, como uma referência, avançou, e eu acho que é um problema, de uma certa maneira, de todas as séries que sobrevivem muito tempo, que é saber lidar com o sucesso. Se torna um Walking Dead, né? Exatamente, mortas-vivas. Eu acho que é um perfeito nome, inclusive, Márcio. E não foi diferente, né? A série seguiu num ritmo muito acelerado e num crescente, tanto de audiência como de desdobramentos, desde personagens. Eu tenho os meus bonequinhos em casa. Quem ouve falar bonequinho deve estar querendo morrer, inclusive. Mas não. Mas, enfim, voltando. E atingiu um ápice. Né, eu acho que o ápice ele fica bem nítido, que eu acho que foi quando teve a grande derrocada da série, que foi naquele final de episódio. Naquela época, eu assisti aquele final de episódio que foi junto com o Twitter, assim, porque assistia, tweetava... o saudoso Twitter. O saudoso Twitter, de novo. E o que acontece, né? Acontece que naquele episódio, que é quando aparece Negan,
né, Negan, querido. Porque eu adoro vilões também, né, porque ele dá uma oxigenada na série. Quando ele aparece, tinha toda uma expectativa que foi construída durante aquela temporada, né, mas também a anterior, mas nossa, eles vão vir, quem será esse personagem e tal. E o episódio acaba com uma certeza, alguém vai morrer. Né? E daí todo mundo ficou lá assistindo, e daí o que aconteceu? Acabou o episódio e ninguém soube quem é que morreu. Corta para 6 meses depois, ou 7, você voltar e dizer, foram 2 que morreram, um dos personagens que já tinha tido uma pseudo-despedida, enfim, foi meio traumático e tal. E daí volta, e daí tu fica pensando assim, nossa, agora vai. E não vai. Né? A série perde ritmo, episódios para encher linguiça, Negan se mostra o grande vilão, mas até aí o queco. E a série tem ali 2 ou 3 temporadas muito ruins. Né? Era um momento de abrir, eu acho que a série não soube abrir o circo, abrir o seu arco. Esse é o termo, né? Porque tu começa a temporada, a série com um arco, esse arco vai agregando pessoas, vai perdendo pessoas, porque as pessoas vão morrendo, mas o arco vai seguindo mesmo. Quando tem ali o primeiro encontro, que na época é com o personagem do governador, que tem o seu núcleo, abre um outro arco, esses arcos se chocam, né, se separam, mas quando chega o arco dos novos grupos, os novos vilarejos e do Negan, as coisas não batem. Na verdade, elas se quebram, se perdem de uma maneira, assim, muito grande. Fica uma submissão muito grande dos personagens principais ao vilão, né? E a história fica arrastada. A história fica muito arrastada, assim. Eu não sei se foi aquela coisa de tentar construir um vilão muito forte, porque o vilão por si só ele já era bom. Ele já estava completo. Esse é um problema que eu acho das séries que são com... Essas séries de TV aberta, né? Que são com 20 e tantos. Na época era 16. 16, isso. Mas são séries, na época do Lost também, era 23 episódios. É muita coisa, né? É quase uma novela. Então, tipo... É fácil se perder. É muito conteúdo. Difícil tu manter tanto núcleo e tornar tantas horas de televisão tão interessantes. E assim, depois que E tem um outro problema, que daí, Márcio, eu acho que é uma coisa que a gente precisa também discutir, que é o seguinte, o que acontece? Quando tu tem essas séries que elas ganham muito destaque, que elas se tornam muito conhecidas, vamos dizer assim, o telhado de vidro aumenta também. As críticas aumentam, as exigências aumentam, todo mundo quer o seu, né? E esquece que aquela história tem que ter a sua história própria. Então, assim, a gente até conversou já sobre isso em outros momentos, o quanto tu segue a obra principal, o quanto tu inova, o quanto tu incha e o quanto tu não desincha. Enfim, eu fui uma dessas pessoas, parei, né, disse assim, tá, gente, gosto de zumbis, gosto das brincadeiras não, mas das provocações que esse tipo de conteúdo traz, mas cansei. Passei algum tempo, né, vi uma crítica muito boa, dizendo que tinha tido um episódio muito legal, voltei a assistir, né, os episódios mais maçantes, para chegar nesse episódio final, que realmente foi muito bom, que é um novo núcleo, que são os sussurradores, que é um novo arco que se abre, que traz muito mais provocações, os personagens que a gente já conhecia lá das 5ª, 6ª, 7ª temporada, eles mudam a sua roupagem, né, deixam de ser, porque no final das contas, né, são todos humanos, e ela vai seguindo agora para um desfecho. Eu não assisti o último episódio ainda, por causa das eleições. Eu assisti essa última temporada, eles quiseram, ao invés de fazer 2, eles fizeram uma um pouquinho maior, né, daí aí com seus 24 episódios, dividiram ele em 3 eixos, né, em 3 pacotes de episódios. Eu assisti os 2 primeiros, deixei esse último agora para maratonar exatamente, para poder fazer essa despedida. Mas sim, ela termina de uma maneira muito mais honrosa. Eles ainda tinham problemas de episódios, às vezes meio queco, mas ela conseguiu recuperar, tanto na sua qualidade de produção, como na sua qualidade de narrativa, e também dar um desfecho para personagens, né? Se a gente for pensar, ali tem um eixo ali de 2, 3 personagens que estão conosco há 11 anos. Então, essas despedidas são importantes. Mas 24, Mauro, acho desde o Jack Bauer, não é uma coisa tão longa assim. É verdade. Isso, 24 é muita coisa. E que bom que a indústria, de uma maneira geral, né, começou a repensar. Mas assim, quem acha que The Walking Dead acabou,
também não acabou, mas tu quase gente. Me convenceu, mas tu quase eu me quase te convenci. Quase me convenceu. Tá, mas quem acha que acabou ou não acabou? Por quê? Porque além, né, essa série... Não acabou, depois de 24, série original, a série original, vamos dizer assim, o tronco original, né, ele termina, porém ele deixou vários braços, né, uma é o todos Fear caindo, the Walking Dead, assim, todos caindo, morrendo. Fear the Walking Dead tá renovada, tem a expectativa de o lançamento de mais uma série, tem uma que vai ser Maggie e Negan juntos, né, essa eu quero saber como é que eles vão fazer. Então, eles seguem alimentando, o pessoal continua gostando de zumbis, são elementos interessantes. Então, fica aí. Então, Grey's Anatomy, tu fala na tua próxima participação. Ai, então. Grey's Anatomy eu falo na minha próxima participação, eu ainda tô digerindo, despedida. Mas essa eu acho que é um arco que também passou do ponto, né? Vamos ser bem sinceros, 19 temporadas. Bateu todos os recordes dos recordes. Mas fica pra próxima, gente. A minha dica rapidinha, então, só porque para não me alongar muito, é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, que está no Netflix. É uma antologia bem interessante, são 8, né? São 8, eu vi só 2. Eu vi... Eu tô segurando. Eu vi quase todos, tô vendo um por dia. Eu vi 5, na verdade, faltam 3. Diz que o 7º é muito legal, mas eu não cheguei lá ainda. E são antologias, então cada história é uma história de terror diferente, e todas elas com o mesmo ritmo, mais ou menos, elas começam bem, são construídas, chega um determinado momento, tu até esquece que é uma história de terror, até chegar nos 10 minutos finais, ou 15 minutos finais, quando a sangueira desanda, e daí tira as crianças da sala, e às vezes eu tenho que tirar a minha, porque daí a coisa fica feia. Mas é bem legal, todas as histórias que eu vi até agora, todas são bem interessantes. A da autópsia, que é a segunda ou terceira, é bem legal. E uma que eu vi é a 4ª, se eu não me engano, da pomada, que a mulher compra uma série de pomadas para passar no corpo, para ficar mais bonita também. É muito, muito interessante. É interessante, só para fazer um comentário, porque eu vi 2 episódios só, mas assim, é tão difícil produzir, eu acho, pelo menos, conteúdos de terror bons, né? Pois é, de todos esses que saíram do último tempo, teve a nova do Mike Flanagan, que é o Clube da Meia-Noite, teve aquela do The Watcher, né? Que todas foram meia bocas, mas essa do Guilherme Del Toro, de todas, me pareceu a mais legal, assim. Mais até para poder equilibrar essa coisa de tu realmente não ficar no sustinho. Não, essa é legal, mais perturbadora, assim. Perturbadora, bom termo. Especialmente pelas essas partes finais, porque ela constrói o clima e depois no final ela te dá um soco no estômago. Assim, pra quem gosta desse tipo de coisa, obviamente. Quem não gosta, passe longe. Assim. E cada história é com um diretor diferente. Então, ela tem um ritmo semelhante, mas ela é construída de forma diferente, porque são diretores diferentes. Enfim, é isso para o nosso episódio de hoje, que falou de viagens, falamos de imigração, espaço, simulacros, zumbis e terror. Tem para todos os gostos. Então é isso. Obrigado, Maureen. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. E, gente, anotem aí, assistam. Vale a pena. E até a próxima, quando devemos falar de Andor e de um novo filme de terror que estreia nos cinemas em 1º de dezembro, mas se tudo mudar, não me culpem Carlos Correia. Até lá. Até, tchau, tchau.